E aí estudei muito, passei na faculdade, inclusive eu passei em 2 faculdades. Foi. Que isso? Eu passei numa particular com bolsa 100%. E passei na federal da minha cidade, né? Só que aí fiz a matrícula e tudo. E eu até cogitei conciliar, sabe? Conciliar a faculdade com o que eu faço pra depois, quem sabe, tipo, trancar depois de um período. Mas tudo isso eu não tava fazendo por mim, mas, tipo, pra não causar uma frustração dos meus pais, sabe? Eu até cogitei a ideia de conciliar, mas eu percebi que eu ia estar, tipo, dividindo a minha energia. Eu nem ia focar 100% na faculdade e nem ia focar 100% no meu trabalho. Aí eu fiquei pensando um dia, eu falei, poxa, você já pensou se eu tento conciliar isso? Aí tô lá na aula, paro pra ver alguma coisa do meu trabalho, aí aquela informação, depois eu atuando, eu mato uma pessoa. Você já pensou? Eu pensei até nisso. Aí eu... Nossa, velho. Cabuloso, né, cara? Aí eu falei, não, tipo, seria... E outra coisa, eu estaria ocupando uma vaga de uma pessoa que realmente queria, entendeu? Tá ali porque Aí ela eu fiquei, gosta poxa, velho, eu ia estar, tipo, me enganando. Muito legal esse pensamento. Eu ia estar me enganando, primeiro, que eu ia estar fazendo algo não por mim, mas pelos meus pais. Eu ia, tipo, não ia estar absorvendo 100%, e eu ainda ia estar ocupando a vaga de uma pessoa que, poxa... É muito egoísmo, né, uma pessoa. Então, tipo, já pensou uma pessoa que estudou muito, tanto quanto eu, porque, tipo, a diferença em medicina, tipo, são décimos, centésimos de nota pra galera entrar. E aí eu ia ficar, tipo, poxa, eu ocupando uma vaga, depois eu ia sair, não entrava nem eu, nem a pessoa. Então, tipo, seria muito egoísmo da minha parte, entendeu? Não, muito legal esse pensamento seu, Foi. bem diferente. Nunca, a primeira vez que eu vi alguém pensar assim. Eu acho que a gente... E é legal quando a gente pensa assim, porque, tipo, se eu fosse a outra pessoa, eu gostaria que alguém pensasse dessa forma. Ah, bom que você se coloca no lugar da outra pessoa. Inclusive, a pessoa que ocupou a minha vaga na federal foi uma brother, entendeu? Que fez cursinho junto comigo e tal. Então, isso pesava ainda mais pra mim, tá entendendo? Tipo assim, poxa, e todo mundo sabia que, tipo, se ela entrar... Se ela sair, é fulana que vai ocupar. E se eu tivesse começado depois, a menina ia me odiar, né? E com razão, já pensou? Mas aí, graças a Deus, tipo, é o sonho dela e é o que eu tô falando. Você tem que ser movido por propósito, não só por dinheiro e tal. Mas você tem um propósito. Por que você vai fazer isso? Por que você tem esse canal no YouTube? Quer que eu te fale? Quero. Pra gente poder mostrar pras pessoas que é possível chegar lá. O que a gente vê hoje, assim, é muito bem montado o que o pessoal fala em outros canais, não sei, em outros lugares, né? Uhum. Mas a gente não vê a realidade. Igual você vê, 20 anos, largou a faculdade, mudou de vida e ganhou 2 milhões. Igual você vê, hoje no YouTube não tem isso. E isso é massa. A gente quer mostrar pras pessoas que é possível. Se ela chegou, eu... Já até comentei, eu já vi vários vídeos aqui no teu canal que inclusive me inspiraram bastante. Então, tipo, isso é massa. Quem você viu? Me fala então. Uma que me inspirou muito foi a da Bruna, eu acompanho ela há um tempão. A Bruna Siqueira. Da Pri também, inclusive. Então, que, tipo, assim, é massa. Vieram do zero e transformaram porque, a vida delas. Quando você passa isso pras outras pessoas, por exemplo, uma pessoa que tá, tipo... Tava no mesmo ponto que eu. Se ela vê, se eu sair daquele ponto, do ponto A e cheguei ao ponto B, ela também pode fazer isso. Igual quem tá vendo a gente que tá... Porque a gente gosta de falar de faculdade, porque igual você falou, sua mãe te pressionava, sua família, pra você entrar, formar e fazer coisa. Pode ser que tenha alguém agora assistindo a gente, que vai dar um insight, que ela vai refletir, vai ser, gente, família, não é isso que eu quero, pode ser que sim. Era isso que é legal do podcast, mostrar pras pessoas que dá pra pensar fora da caixa, mudar de vida... E não seguir um caminho padrão. Inclusive, eu gostava muito de estudar filosofia. Eu estudava de tudo um pouco. Não, eu era muito boa em matemática, mas eu gostava muito O Murilo que ia passar pra poder carregar o telefone dele. Ele é sócio dele, é sócio dela. Mas, eu gostava muito de matemática, mas eu gostava muito de filosofia. E uma coisa que, pesou muito na minha decisão foi... se eu abrir mão, do meu trabalho agora e, me dedicar 100% à medicina... Eu não vou estar vivendo a minha vida, mas eu estarei vivendo a vida que a minha mãe idealizou pra mim. E, no final das contas, depois, quando eu estivesse atuando. E aí? É por isso que você vê muito médico mal-humorado, aquelas enfermeiras, sabe? Aquele povo que coloca enfermagem por amor e você chega lá no hospital, tá com a cara, né? Cara feia pra você. É por conta disso. É porque não tá fazendo o que gosta, é porque, ela não vê uma motivação pra aquilo. Quando você vê uma motivação, quando tem um porquê, por que eu faço isso? É normal até, às vezes, a gente tava até comentando isso, né? Você já teve crise existencial, já bateu aquela bad? É normal porque ninguém é de ferro. Mas sempre que me dão esses piti, eu fico por que eu comecei? O que é que me motiva? Por que eu faço isso? Onde eu quero chegar? Então, quando você tem isso bem definido, se desmotivar se torna um pouco mais difícil. É o que eu tô falando. Você vai ficar bad, mas aí você lembra e você volta, dá aquele gás, você toma um energético, como eu vou fazer agora, e volta, entendeu? Então, daí a importância de você ter um motivo em tudo, um porquê. Ter um propósito definido, um porquê dentro de você. Porque no dia que você ficar triste, você usa ele a seu favor pra você não ficar triste, nem magoado, nem triste. E nem, assim, a gente não fala depressão, como é que fala a palavra que você falou agora? Crise existencial. Crise, o que significa isso?
Ó, por exemplo, Qual como pessoa às já tá vezes nesse eu falo momento que eu tô aí? na crise dos 20. Porque, tipo, eu tenho 20 anos. É muito mais bonito falar, eu tenho 19 e tal. 20, entendeu? Não é pesado? 20, aí. Não! Você tem quantos anos? Eu estou com 25. Tá vendo, ó? Mentira, eu tô com 28. O pessoal aqui tudo, não. Mas enfim. E aí eu ficava, por exemplo, se coloca no meu lugar. Eu tomei uma decisão, pô, ninguém me apoiava. Tipo assim, da minha família, ninguém me porque apoiava. É surreal. Você, Ninguém me apoiava. É muito legal. o Ninguém me título. apoiava. Então, tipo, se der merda, vai todo mundo olhar pra você e falar: eu lhe disse que era pra você fazer a faculdade de medicina. Você não me ouviu e tal, castigo. Vai todo mundo falar que é tipo castigo de Deus e não sei o quê. Vão começar a colocar a culpa em outra pessoa, né? Sempre tem essa mania de dizer: ah, não, é porque não obedeceu e tal. Mas, pô, aí eu até tive isso em mente. Se der errado, que não vai dar porque eu faço dar certo, foi uma escolha minha. Mas tu já pensou se eu tivesse optado, tipo, por seguir o que todo mundo queria que eu fizesse? E, tipo, lá na frente eu ficasse vendo a galera que, inclusive, iniciou comigo no mercado, tendo muito resultado. E eu pensando, poxa, poderia ser eu. E se eu tivesse começado? E se eu tivesse continuado? E se eu tivesse feito o que eu realmente queria fazer? Então tá aí, tipo, você fazer o que você realmente quer e não o que os outros querem. Porque você tem que ser autorresponsável. Ah, deu errado? Beleza, culpa minha. Deu certo? Poxa, que massa, eu fiz por merecer. Eu acho que eu tenho certeza. Quando a gente tem esse senso de autorresponsabilidade, as coisas fluem melhor. Porque, tipo, eu sei que se essa garrafa de água tá aqui, eu coloquei responsabilidade minha. Se ela não tá, é responsabilidade minha. Eu não vou, tipo, culpar. Poxa, alguém deixou aqui e eu não queria que tivesse, então eu tiro. Então a gente tem que ter isso bem definido. Você tem que ser autorresponsável. Você é o autor da sua história. É, tipo, uma frase clichê, mas que é muito real. Você não pode, tipo, pegar a caneta da sua vida e deixar que alguém escreva. Poxa, a vida é sua, é você que tem que fazer as coisas. É você que tem que tomar suas atitudes. Então, tipo, crise existencial, pra mim esse processo foi, tipo, muito rápido. Eu era totalmente dependente dos meus pais. Pô, eu tinha trabalhado, eu já tive loja de roupa, eu já vendi salada de fruta, eu vendia até meu lanche. Tipo, minha mãe colocava na... Eu fiquei sabendo de uma história do biscoito. Do biscoito. Gente, eu acho que foi na alfabetização. Ela colocava o biscoito e aí ela colocava um pacote pequeno. Daqui a pouco eu comecei a pegar um pacote grande. E o que é que eu fazia? Eu comia o recheio e pra alguns eu vendia, pra outros eu dava. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de ajudar os outros. Mas aí quem podia comprar, eu vendia, né? E aí eu vendia o biscoito, entendeu? E aí, mas eu já vendi de tudo. Já vendi roupa, eu vendia muito. Pronto, você acredita que eu era afiliada, sem ser afiliada? Eu vendia produto de revista, tipo Natura, Avon, essas coisas. Eu vendi quando eu era pirralha, tipo, eu tinha 11, 12 anos. E aí, se eu fosse parando pra pensar, é um afiliado. Ela pega um produto que não é dela, ela vende e ganha uma comissão. Coisa, não mudou muito. Só que no digital é melhor. Você ganha a comissão mais alta e você, tipo, só ganha... Tem escala. Tem escala, você só ganha depois que a pessoa efetua o pagamento. Porque essa galera aí, pronto, eu ficava com medo danado de vender, o pessoal não pagar e eu sujar o nome da minha mãe, do meu pai. Enfim, ainda tem um monte de caloteiro que não me pagaram, você acredita? Inclusive, se você estiver vendo esse vídeo, você me paga, eu ainda lembro. Então, pra galera, então, como é que chama mesmo? Crise existencial. É quando é muita pressão eu definiria, sociedade. tipo assim, é muita coisa. No meu caso, eu acho que eu tenho essas crises porque, tipo assim, minha vida mudou muito rápido. Pô, coloca na sua cabeça. Muitas decisões. Responsabilidades. Tipo, assumir as responsabilidades. Porque, por exemplo, a partir do momento que eu tomei essa decisão, minha mãe falou, tipo, pô, você sabe que é você que tá escolhendo isso, né? E outra, ela deixou bem claro, você sabe que eu não lhe apoio nisso. Tipo, hoje meu pai, ele foi mais maleável e tal, ele entendeu. E ainda tem aquela, o resultado, depois que estiverem vendo o resultado, a galera vai, tipo, eles vão te apoiar e tal. Poxa, eu reformei a casa dos meus pais completa. Inclusive, essa foi, tipo, uma das minhas maiores conquistas. Nossa, que legal, hein? Foi muito massa. Tipo, minha mãe curtiu e tal. Mano, deixa ela escolher tudo. Eu falei, deixa aí, pode gastar uma nota aí. Mas, pra ela ainda não era o suficiente. Porque, tipo, ela não queria o dinheiro, ela queria a filha médica. Você tá entendendo? Então, pra você ver como é algo que, tipo, tá enraizado. Assim como tá enraizado na cabeça da minha mãe, pode estar enraizado na cabeça de outras pessoas. Mas eu vejo que, assim, desculpa até te cortar, mas assim, é muito orgulho da parte do pai e da mãe, sabia? É porque, por exemplo, ela vai estar lá no ciclo de amizades dela falando. Se ela falar, eu tenho uma filha marqueteira, pô, que merda é essa? Agora eu tenho uma filha médica, todo mundo vai entender. Mal sabe que é marqueteira, né? Dá muito mais, assim, é muito... Mas é o que eu tô falando. Só que aí eu tô trabalhando, né? Ela vai entender. Deixa um recado aí pra ela. Entender. Deixa um recado aí pra minha mãe. Como é que ela chama mesmo? Glória. Glória, sua filha é muito gente boa, muito incrível, tá? Acredite nela. Te amo, mãe. A gente te ama, a gente te ama.
Velho, mas eu só tenho que agradecer aos meus pais real. Porque, tipo assim, se hoje eu sou essa pessoa, com certeza é por causa deles, entendeu? Então, é tipo isso. Você tem que ouvir seus pais, mas você tem que aprender a tomar suas decisões.